Aí a pessoa pergunta, como foi seu primeiro ano de medicina? Meu primeiro ano de medicina foi um caos, meu filho. Um caos, mas deu tudo certo, no final deu tudo certo. E aí, gente, aqui quem fala é a Duda Caruncho, sou estudante de medicina na Universidade de Buenos Aires, pra quem não sabe. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro ano de medicina EAD. Antes de começar os temas que eu separei pra falar com vocês, eu queria dar uma contextualizada geral de como tá organizado o primeiro ano na minha faculdade. Acredito que seja mais ou menos igual em quase todas, mas vou contar pra vocês como é na minha, pra que vocês entendam aí que eu vou falando, meio que um dicionário do que eu vou falar daqui pra frente. Então, o primeiro ano da faculdade está dividido basicamente, entre muitas aspas, em duas matérias, que é a anatomia e uma matéria que, na verdade, é um combo de 4 matérias, que a gente chama de ATE e E, que é H e E. Dentro desse combo de 4 matérias, a gente tem histologia, embriologia, genética e biologia celular. Eu falo que é um combo porque essas matérias têm correlatividade entre elas. Então, se você não aprova uma, você não aprova outra. Se você aprova uma, mas não aprovou outra, você desaprovou todas. Deu pra entender, né? Mais ou menos assim. Por isso que é considerado um combo. Agora, eu vou usar pra vocês, mais ou menos assim, de exemplo, anatomia, pra explicar como é que tá dividido as coisas dentro de cada matéria. Todas as matérias são basicamente iguais. A anatomia, por exemplo, é dividido em 3 módulos grandes. Locomotor, esplacnologia e neuro. Locomotor que estuda os ossos, nervos, músculos e irrigação de um geral, assim, mas bem geral do corpo. Depois esplacnologia, que é estudo de tórax, abdômen e pelvis, e algumas cátedras estudam pescoço também junto, mas eu especificamente estudei pescoço em locomotor. E neurologia, que, enfim, sistema nervoso central e periférico, no geral. E aí, dentro desses módulos, a gente tem uma subdivisão que são os TPs. TPs são trabalhos práticos, e esses trabalhos práticos são semanais. Então, dentro de cada semana, a gente vai estudar uma parte em específico da matéria. Por exemplo, durante os 2 a 3 primeiros meses do ano, que a gente teve locomotor, o TP2, que foi, não necessariamente é a segunda semana, né, porque antes tem, enfim, o TP2 foi membro superior, parte 1, digamos assim, que a gente estudou só braço, só essa primeira parte aqui. E depois tem membro superior parte 2, que é antebraço e mão, e por aí vai. Aí vai estudando por partes, bem nichadinho assim, cada parte do corpo. Então foi dividido no grande, assim, só pra vocês entenderem. Na presencialidade eu não sei dizer exatamente como era, mas eu sei que era mais ou menos assim também. E tinha os seminários, que as pessoas podiam se organizar pra ir no dia que elas quiserem, na hora que elas quiserem. Tem seminários no mundo normal, o dia inteiro na UBA. Se você quiser passar lá o dia inteiro, você passa o dia inteiro. Tem seminários de todas as matérias acontecendo, assim, consequentemente. Então, era um pouco diferente, a carga horária era um pouco mais intensa e tudo mais. Agora, na virtualidade, ficou um pouco mais pra gente estudar, sabe? A matéria era disponibilizada numa plataforma, onde a gente tinha uma noção do que era pra ser estudado aquela... Uma noção não, todo o conteúdo que a gente precisava pra estudar aquela matéria naquela semana. Então, a gente entrava na plataforma, tinha lá todos os exercícios, todas as aulas a serem assistidas, seminários pra serem assistidos, textos pra serem lidos, tudo que você precisava, e você assistia, fazia os exercícios, assistia os seminários, assistia as aulas na hora em que você quisesse, do jeito que você quisesse. E depois tinha um dia da semana para se encontrar com o professor, tirar as dúvidas, apresentar trabalhos. Por exemplo, o professor dividia alguns grupos com alguns temas para apresentarem o trabalho no dia da aula, no dia oficial do TP. E aí tinha isso uma vez na semana, mais para tirar as dúvidas mesmo. E a gente tinha acesso ao fórum durante toda a semana na plataforma da matéria para tirar as dúvidas que a gente fosse tendo ali durante o dia a dia. Também tinha o contato do professor para mandar algumas dúvidas para eles. Mas isso em anatomia. Em ATE, eu lembro que eu não tive contato de professor nenhum, nada. Eles fingiram demência, falaram que se a gente quiser falar com eles era pelo fórum. E é isso, o fórum funcionava super bem. Eu nunca mandei nenhuma dúvida, mas eu sei que funcionava super bem, que você mandava pergunta e eles logo te respondiam e tranquilo. Agora, dada essa introdução de como foi mais ou menos organizado meu primeiro ano, agora você já pode clicar aqui e se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo, que também quer saber mais ou menos como funcionam as coisas na UBA, curtir o vídeo, tá bom? E não se esquece de ativar o sininho de notificação pra você saber quando a gente tiver vídeos novos por aqui. Também não esquece de me seguir lá no Instagram, o @tá aqui embaixo, você não tem desculpa nenhuma, o link também já tá aí, ó, só clicar e ó, direitinho, redirecionado pra seguir essa beleza aqui no Instagram. Dito isso, vamos continuar. Eu queria começar assim, conversando com vocês sobre como eu me senti, como foi pra mim ter as aulas online, que foi o grande diferencial de fazer esse ano EAD.
Como eu falei pra vocês, toda a matéria estava disponibilizada pra gente nas plataformas. E além das plataformas e do material disponibilizado pela faculdade, eu achei que seria bom pra mim comprar um curso à parte de todas as matérias. Lá na UBA, a gente tem acesso, não na faculdade, né? Aí é uma coisa assim meio que por fora da faculdade, mas a gente tem acesso a alguns cursos que são dados por fora da faculdade, de docentes ou ex-docentes que davam ou dão aula lá na faculdade de determinadas matérias. Alguns deles se juntaram ali com os professores e tudo mais e montaram um curso particular deles, onde eles vão mais a fundo nas matérias, onde eles dão um apoio, um suporte maior, principalmente para as provas, assim, dá mais exercício, tiram dúvidas. Como eles são docentes na faculdade e eles tomam as provas, eles sabem as perguntas que são mais feitas, como direcionar o seu estudo. Então, eu achei por bem comprar um curso desses por fora, tanto de anatomia quanto do combo das outras matérias que eu falei pra vocês. Então, eu tinha as aulas da plataforma da própria faculdade e as aulas da plataforma desses cursos. E a maior das minhas dificuldades foi justamente isso. Chegar lá no começo da semana, as aulas eram liberadas todos os domingos, sentar a minha bundinha lá, ligar o computador e ver aquele tanto de aula liberada pro TP da semana. Algumas vezes tinham 7 aulas, 5 aulas, ou mais aulas, assim, e cada uma de 2, 3 horas pra assistir, e eu ficava meio, assim, doida da cabeça, sabe? Meu Deus, por onde eu começo? Eu assisto todas essas aulas logo no começo da semana, mato elas e passo o resto da semana revisando a matéria? Ou não, pra ser menos pesado, distribuo essas aulas durante a semana, assisto elas de manhã e estudo de tarde. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei muito perdida nisso, e infelizmente fiquei perdida nisso uma boa parte do ano. Eu tentei várias formas, tentei assistir tudo no começo, tentei assistir um pouquinho por dia, tentei assistir meio a meio, mas como eu tinha o trabalho prático, que era minha aula oficial, no meio da semana, minha aula era bem na quarta-feira, eu tinha, tipo, basicamente 2 dias pra ver todas aquelas aulas, todo aquele conteúdo, quase nunca dava pra chegar com o conteúdo antes da aula. E tudo bem, porque aquela hora é mais pra tirar uma dúvida e tudo mais. Eu tinha acesso ao professor e a grupos de apoio, onde eu podia mandar perguntas no WhatsApp durante todos os dias da semana. Mas eu ficava um pouco bem bagunçada com isso me atrapalhou bastante no meu rendimento e de ficar nervosa comigo mesma, de não conseguir me organizar e ficar perdida e uma sensação assim de que não tá andando, sabe? Isso foi a pior parte pra mim. Outra questão também, que eu acho que isso foi um problema de muita gente, foi ter acesso ao 2 vezes. Eu sei que você botou as suas aulas da escola, da faculdade, no pelo menos 1,25 pra assistir o professor falando mais rápido. Pode admitir, eu sei que você fez isso. Eu fiz isso. 1,75 pra mim era o mínimo, filha, era o mínimo. Eu assisti o professor falando assim, nem um doido. E, meu Deus do céu, eu fiquei viciada nisso. E o problema disso é que às vezes eu tava ali assistindo tão no automático, tão rápido, que eu não entendi o que o professor tava falando. Então, pausas infinitas. Esse foi o meu segundo problema com as aulas online. Pausas infinitas. Pausa e volta, pausa e volta, pausa e volta, pausa e volta, pausa e volta. Pausa, volta, reescreve o que eu tinha escrito. Isso foi bom e foi ruim. Foi bom porque você tem acesso ao professor falando a mesma frase que às vezes você não entendeu mais de uma vez. E às vezes por você voltar a escutar de novo, facilita o seu entendimento. Ruim porque uma aula que era pra ser de 2 horas vira uma aula de 4 horas e isso tomava uma parte gigantesca do meu dia e eu ficava morrendo de raiva porque eu não conseguia ser produtiva. Aquela produtividade tóxica que a gente acha que produtividade é fazer coisas inúmeras durante o dia, enquanto a realidade é que a qualidade é o que importa. Então eu sofri muito com isso durante boa parte aí do começo do ano, onde eu tava tentando me adaptar. E a realidade é que eu não me adaptei, eu não gostei. Tentava, assim, durante o ano que eu aprendi foi tentar pausar menos e assistir a aula mais corrida, porque às vezes aquela dúvida que você tem ali, naquele pedacinho minúsculo, o professor vai explicar melhor lá na frente. Então, aprendi a assistir a aula mais corrida, assim, direto. Mas não perdi o hábito do 1,75. Sei que sofrerei quando voltar às aulas presenciais e eu não puder botar o professor no 1,75 pessoalmente. E uma outra questão que eu tive também foi do mesmo jeito que tinha pausas infinitas, eu tinha um sono infinito. Principalmente nas aulas ao vivo, que o professor estava lá de verdade. Que a gente tinha que apresentar, às vezes, alguns trabalhos ali. Geralmente ele dividia por grupos, 2 ou 3 grupos por aula. E nem sempre o meu grupo estava incluso, então geralmente quando meu grupo não estava incluso eu nem ligava a câmera, nem ligava o microfone. Ou depois da metade do ano pra frente meu professor só começou a dar presença pra quem tava com câmera ligada. Sofro pelos meus amigos que viram meu estado de deplorável durante o ano, porque
Eu não tinha ânimo pra me arrumar pra assistir. Isso é um ponto negativaço do EAD. Porque quando você tá presencial, você acorda, toma um café, toma um banho, se arruma. E eu sinto que conforme você vai fazendo isso, seu cérebro já vai se preparando para que você vá ter uma atividade lá na frente que vai precisar da sua atenção, que vai precisar do seu cérebro estar despertado, de você estar acordado, de você estar presente. E quando você levanta da cama e senta na mesa do lado da sua cama para assistir a aula, isso não acontece. A gente não tem ânimo para se arrumar, a gente não tem ânimo para sentar e prestar atenção, a gente tá no modo tartaruga. Então, uma coisa que eu fiz durante o ano que me ajudou, não vou falar que foram todas as vezes que eu consegui fazer isso, não foi, mas foi acordar, tomar um banho, me arrumar, como se eu fosse sair para assistir uma aula de verdade na rua. Isso ajudou muito em alguns dias, nos dias que eu tive um pouquinho mais de vontade de fazer isso. Mas eu me sentava e estudar todo emperequetado, como se eu tivesse que ir pra algum lugar, e não tinha que ir pra lugar nenhum. Mas só aquilo parece que já dava um sinal pra minha cabeça de que, olha, precisamos fazer isso aqui é importante, preciso que você esteja presente. Então essa foi uma coisa que eu aprendi, e acho que, lógico que quando a gente tem um compromisso na rua, a gente sai e se arruma, mas acho que daqui pra frente, tudo que eu tiver que fazer em casa, que seja assim, que seja EAD, já virou uma boa chavinha na minha cabeça, e é algo que eu vou levar pra vida, é isso. Ai, que calor, Jesus. O barulhinho fica no vídeo avulso. Tá vendo? Que a gente não faz pra vocês, eu tô aqui passando calor pro vídeo ficar bom. Falando agora sobre o segundo grandíssimo vilão desse ano EAD, as provas online. As provas na minha faculdade foram divididas em 2 etapas. Já era assim, acho que já era assim presencialmente, não tenho certeza, teria que checar, mas acho que já era assim. E passou da mesma forma pro virtual, que a gente fazia uma prova, primeiro choice, que é uma prova de múltipla escolha, de geralmente 40, 50 questões, depende da matéria, e geralmente isso numa segunda-feira. Depois, de terça-feira pra frente, cada turma, no dia respectivo do seu TP, fazia uma prova oral. Sim, oral. Com professores aleatórios, não é o seu mesmo professor. A gente entrava numa sala do Meet e era redirecionado para algum professor aleatório. Inclusive, não poderia ser o mesmo professor que te dá a aula do TP. Tem que ser, obrigatoriamente, um professor aleatório. Então, a gente ia lá e era feito geralmente 3, 4 perguntas sobre o tema. Sobre o módulo inteiro. Geralmente, assim, a gente tinha uma lista de 80 temas por módulo para mais, e ele podia escolher de 3 a 4 perguntas dentro desse tema. Então, um pouquinho chato. Mas a gente teve que fazer isso em todos os módulos de anatomia, em histologia e embriologia e as outras matérias que eu falei não. Foram só algumas provas choice, porém, na minha cátedra, sim, tiveram provas orais de final. Pra quem não sabe o que é cátedra, só pra eu dar uma contextualizada aqui em vocês, tem um post sobre isso lá no meu Instagram, mas só pra você seguir o vídeo aqui informado. Cátedras são como mais ou menos as casas de Hogwarts, onde cada aluno é direcionado para uma casa e cada casa dá as mesmas matérias da forma que lhe convém. Então, eu sou da cátedra 1 de anatomia e da cátedra 3 de histologia e embriologia. E aí, cada cátedra é como se fosse uma coordenação própria da matéria que vai determinar como vão ser as provas, o que vai ser cobrado nas provas, como vão ser dadas as aulas, enfim. Então, é isso. Então, isso aconteceu nas minhas cátedras, tá? Teve gente que teve provas de outra forma durante o ano. Teve gente que não teve prova oral nenhuma, teve só choice, teve gente que só teve prova oral de final, teve gente que não teve prova oral em nenhum momento. A minha cátedra achou por bem tomar prova oral durante o ano. Minha opinião sobre isso? Muito que bem. Sofri, mas gostei. Gostei porque eu sinto que eu aprendi a matéria de verdade, porque tinha ali uma cobrança de que eu precisava apresentar aquela matéria assim, do jeito que eu tô falando com vocês. A diferença é que ao invés de eu estar olhando pro celular, eu tava olhando pro professor. Mas eu tinha que aprender a expor o meu conhecimento em palavras. E isso foi, assim, de grandíssima ajuda para fixar de verdade o que é anatomia, o que é cada partezinha que a gente aprendeu na minha cabeça. Eu sinto que isso avançou meu conhecimento num nível tão, assim, rápido, sabe? Porque tem aquela obrigatoriedade de você saber falar sobre o tema, não é só saber na sua cabeça e colocar numa alternativa, sabe? Então isso é muito bacana, porque querendo ou não, numa prova choice, que é uma prova de múltipla escolha, tem opções ali. Você pode ir por eliminatório, você não precisa necessariamente saber sobre o que se trata aquele assunto. Agora, numa prova oral, não tem como titubear. O que o cara te perguntou, você tem que saber responder, e é isso, entende? E saber responder ordenadamente, bonitinho, tem que fazer uma linha do tempo ali, como se o seu professor fosse uma pessoa totalmente leiga no assunto. Então isso é muito bacana, acho que treina muito a gente para falar com os pacientes no futuro, saber explicar as coisas como realmente vão ser pessoas leigas, saber explicar com cuidado, com ordem, para que as pessoas entendam o que você está falando e o conhecimento não seja só seu na sua cabeça, mas que você possa externar e ensinar as outras pessoas. Um outro ponto também que
ouvia falar muito antes de começar o primeiro ano é que no primeiro ano seu espanhol deslancha. E eu tava morrendo de medo disso não acontecer no EAD. Mas graças a Deus deu tudo certo e graças às provas orais, porque a gente se obrigava a estudar em espanhol, a conversar em espanhol, a treinar as respostas das provas em espanhol. Isso desenvolveu muito, muito, muito meu vocabulário, muito meu sotaque. Eu sinto que do começo do ano pra cá eu evolui horrores, eu falo muito mais certinho, assim, com muito mais fluência. Meu acento melhorou demais, meu sotaque no geral melhorou demais. Não que eu passe batido, ainda não passo batido, mas ajudou muito. E então essa é uma coisa que eu fiquei muito feliz de, mesmo não estar sendo presencial, eu ter sofrido esse efeito das provas orais e do primeiro ano. Um outro ponto que aconteceu, agora é uma coisa bem pessoal, não aconteceu com todo mundo, aconteceu só comigo, foi que eu voltei ao Brasil no meio do ano. No meio do ano, nas férias de meio de ano, a gente decidiu voltar pro Brasil por N motivos, porque tava tudo fechado, porque não ia ter mais prova presencial, porque a gente tava com saudade da família, e fazer tudo isso longe, trancado dentro de casa, sozinho, é difícil demais se tem a opção de você estar em casa, se tem a opção de você estar rodeado de pessoas que te amam e vão te ajudar a fazer esse processo ser um pouco mais fácil. Então a gente decidiu voltar. Foi bom e foi ruim, como quase tudo que eu tô falando aqui foi bom e foi ruim. Foi bom porque, como eu falei, um perrengue, tem um parente ali, tem sua mãe, tem seu pai, tem comida de vó, tem aconchego, tem carinho, tem escape. Foi ruim, porque como foi no meio do ano, a gente quebrou um ciclo de uma rotina que tava vindo ali, que tava indo muito bem. Então a gente teve que ter um momento de adaptação que não era planejado. Mas foi muito bacana, a gente conseguiu se adaptar. Tinha uma prova ali nesse meio do caminho que a gente conseguiu ir bem, foi a prova do segundo módulo de anatomia. Então afetou, mas não afetou tanto, né? Pelo menos deu pra fazer a prova tranquilamente e passar nela, graças a Deus. Então foi mais bom do que ruim. Agora, os pontos totalmente ruins de ter feito esse ano foi uma imensidão de pontos de interrogação, sabe? Um vazio, assim, uma sensação de que não tô fazendo faculdade, uma sensação de que isso não é real, sabe? Porque você não sai, você não encontra as pessoas, você tá longe. No meu caso, eu vim pro Brasil na metade do ano, então eu tava longe da faculdade, longe da realidade da faculdade. Então, foi muito ruim, assim, uma sensação de vazio, uma sensação de que nada tava acontecendo, uma sensação de que eu não tinha começado a faculdade. Mais ainda porque eu venho vindo, assim, desde o meu CBC. Pra quem não sabe também, Contextualizada rápido, o CBC é o ciclo básico comum da UBA, que todas as pessoas de qualquer curso que queira fazer na UBA tem que fazer. São de 6 meses a 1 ano de cursinho básico que você faz de nivelamento, basicamente. Você tem algumas matérias básicas, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, se você tem curiosidade, vai lá ver. Então eu venho vindo, assim, desde o meu CBC, e é uma sensação de que não mudou, sabe? Não virou a chavinha, assim, de tipo, comecei o primeiro ano da faculdade, tô fazendo medicina, não teve essa sensação em momento nenhum, principalmente porque se fosse presencialmente, era pra ter jaleco, era pra ter aula de anatomia, era pra ter preparado cadavérico, era pra ter aula de microscopia, era pra ter tanta coisa. E tudo isso passou pra página, sabe? Tudo isso passou pro computador e tudo isso passou pra uma coisa fria e virtual que não tem graça nenhuma. Então foi complicado por causa disso. E principalmente acho que porque eu já fiz biomedicina antes de começar a medicina e tive aula de anatomia presencial e tive aulas de histologia e de embriologia presencial. Por mais que o conteúdo não seja o mesmo, seja o mesmo, mas seja em profundidades diferentes, eu tinha uma noção do que era estar num laboratório de anatomia, do quanto era legal, do quanto era gostoso, do quanto você se sentia parte e sentia que estava fazendo acontecer. Então, não ter isso foi complicado e deu uma broxada, assim, sabe? Na situação, assim, ficou meio murchinha, meio sem graça, mas fazer o quê? Não teve como mudar. Pelo menos a gente teve a oportunidade de fazer. E além disso, também tem a questão de, falando pessoalmente, né, um medinho de voltar à presencialidade, sabe? Principalmente porque durante toda a minha cursada nessa faculdade que eu escolhi, eu vou ter provas orais. Eu vou ter provas no mesmo estilo que eu tive esse ano. Então, dá um pouquinho de medo. Por mais que eu já tenha feito um ano inteiro de provas orais, como será que é fazer isso presencialmente, sabe? Como será que é estar cara a cara com o seu professor ali? E são métodos diferentes, sabe? Na prova oral, por mais que fosse um oral sendo virtual, exigia muito mais rapidez dos professores, sabe? Era uma prova de 3, 4 perguntas. Tinha que ser um pouco mais rápido, porque tem uma série de alunos ali pra você tomar a prova. E na presencialidade é um pouco mais calmo. Já escutei falar de provas orais que duraram até 1 hora, então fico um pouco nervosa, apreensiva de como vai ser isso presencialmente, de como eu vou me adaptar a isso, mas acredito que vai dar tudo certo. Como tudo que é novo, a gente sente medo, é aquela ansiedadezinha, eu sei que é natural, mas
esse ano tá deixando um pouquinho disso, tá deixando uma gratidão por ter aprendido muitas coisas, mesmo sendo virtual, mas um medinho do que vai ser a realidade quando ela bater na porta, sabe? Mas também é um sentimento de esperança, de que 2022 seja melhor, de que a gente volte à presencialidade, né? Mesmo com medo, eu quero voltar, eu quero sentir, de que eu possa desenvolver melhor, desenvolver mais rápido. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar em biblioteca, na faculdade, de achar uma mesinha, sentar, botar um fone de ouvido e ficar ali, sabe, numa praça, em algum lugar assim, de juntar e fazer grupos de amigos e trocar perguntas e trocar figurinhas, ideias e de viver isso presencialmente. Então, uma esperança de que isso seja melhor, uma esperança de fazer mais amigos, principalmente amigos argentinos, para desenvolver mais o espanhol, imergir mais na cultura e conhecer mais do país, das pessoas e da faculdade. Então, uma esperança de que o ano que vem seja melhor, de que a gente possa desenvolver mais rápido e crescer e de sentir que você tá fazendo alguma coisa, sabe? Que você tá fazendo medicina, de que aquilo é real, de que seu sonho realmente tá se realizando. Então, é isso que... É esse o sentimento que eu tô terminando meu primeiro ano de medicina. Um pouco de confusão, um pouco de tristeza, principalmente porque depois que eu vim pro Brasil, algumas aulas voltaram ao presencial lá na Argentina. Então, o pessoal que tava lá conseguiu fazer algumas aulas de neuroanatomia presencialmente, de ir lá e ver os frascos de anatomia e tudo mais, ter contato com os professores. Foi uma aula só pra cada turma, se eu não me engano, mas só de você ter esse gostinho, sabe? Foi um dia que eu fiquei muito triste de não estar lá com os meus amigos. Então, eu tô terminando o ano com um pouquinho desse sentimento, com um pouquinho de esperança, com um pouquinho de felicidade, porque ao mesmo tempo que eu não tive essa oportunidade, eu tive a oportunidade de estar com a minha família e de viver o primeiro ano estando perto da minha família, o que outras pessoas não puderam, então muito grata por isso. E é isso, esse foi meu primeiro ano de medicina na UBA. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham conseguido sentir um pouquinho de como foi, sentir um pouquinho de como é o primeiro ano da faculdade de medicina, mesmo que seja assim remotamente. Foi um ano de muitos desafios, de muitos aprendizados, e eu espero que tenha conseguido passar um pouquinho desse sentimento pra vocês. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham de verdade gostado desse vídeo. Não saia daqui sem se inscrever no canal, sem deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos pra que eles conheçam o meu canal e pra que a gente compartilhe aí desses conhecimentos todo mundo junto. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações pra você saber quando tiver vídeos novos por aqui. E é isso. Um beijão, até o próximo vídeo.